Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar de um assunto super interessante que é o colesterol. Mas e aí, você sabe o que é realmente o colesterol? Muitas pessoas têm dúvidas disso. E também existem muitas confusões. Porque na realidade, existe o colesterol quanto molécula e também existe o colesterol sanguíneo, que é aquela placa de gordura que se forma no interior dos vasos sanguíneos, impedindo o correto fluxo sanguíneo, levando então a sérios problemas cardiovasculares. Só que a questão é que isso daqui é diferente disso, e eu vou te explicar por quê. Bom, então vamos começar aqui com o colesterol quanto molécula. Veja que ele tem essa terminação esterol. Isso significa que ele faz parte de um grupo de moléculas lipídicas denominadas esteroides. Os esteroides têm todos em comum uma união de 4 anéis de carbonos fusionados. O colesterol ele é sintetizado no nosso fígado, ou seja, a gente produz o nosso próprio colesterol, a partir de uma molécula chamada acetil-CoA. Quem estuda bioquímica conhece muito bem essa molécula aqui, porque ela é central no processo de respiração aeróbica. E qual que é a função do colesterol? Bom, o colesterol tem duas funções basicamente. Uma é estrutural, porque eles fazem parte da membrana plasmática. E outra função do colesterol é ser precursor de diversas substâncias, como sais biliares, vitamina D e alguns hormônios. Eu pontuei 3 aqui, que são hormônios sexuais, como a testosterona, estrógeno e progesterona. Então aqui eu estou mostrando para vocês o colesterol quanto componente de membrana plasmática. Ele fica posicionado entre as moléculas de fosfolipídios, mantendo a estrutura dessa membrana. O colesterol, como eu falei anteriormente, ele é produzido lá no fígado. E dentro do próprio fígado, ele pode ser convertido em sais biliares, que são diversas substâncias que compõem a bile. Veja que em todas elas, os anéis de 4 carbonos fusionados permanecem unidos. E o colesterol, então, além de ser precursor da bile, pode ser precursor de diversos hormônios, principalmente os sexuais, como estrógeno, progesterona e testosterona. Vejam que nesses 3, os 4 anéis fusionados permanecem nessas moléculas. Além disso, o colesterol é precursor da aldosterona, que é um hormônio mineraloide, o cortisol, que é um hormônio corticoide, assim como a vitamina D, também denominada calcitrol. Outra molécula famosa que tem o colesterol como precursor é a ubiquinona, que é uma molécula presente lá na membrana interna da mitocôndria, que faz parte da fosforilação oxidativa. Quem estuda bioquímica adora essa molécula aqui. Então, gente, eu falei para vocês até aqui o que é o colesterol quanto molécula. Agora eu vou falar para vocês o que é o colesterol sanguíneo. Bom, gente, quando falamos então de colesterol sanguíneo, na realidade estamos falando de lipoproteínas. É o seguinte, as moléculas lipídicas elas são insolúveis em água, pelo fato dos lipídios serem apolares, enquanto que a água é uma molécula polar. Por questão de ordem química, essas moléculas não interagem. Então a gente não pode simplesmente jogar lipídios dentro do sangue. Então uma forma de a gente transportar os lipídios no sangue, principalmente o colesterol e os triglicerídeos, é em forma de grandes bolotas de triglicerídeos. Só que na borda dessas bolotas nós vamos ter proteínas em sua composição junto com moléculas de colesterol. E aqui no seu interior, muito triglicerídeo. Então existem diversos tipos de lipoproteínas. Aquelas lipoproteínas que transportam triglicerídeos da dieta, ou seja, aquilo que a gente obtém no alimento, e é captado então no intestino delgado e jogado no sangue para ser captado posteriormente pelo fígado ou outros tecidos, essas lipoproteínas são chamadas de quilomicrons. Já os triglicerídeos, que são formados no fígado decorrente de um excesso de uma dieta, seja em carboidratos, lipídios e proteínas, esses triglicerídeos vão ser mandados para os outros tecidos do nosso corpo, como principalmente o tecido adiposo, e lá ele vai ser acumulado. Então, essas lipoproteínas que o nosso fígado produz, elas têm 2 nomes basicamente, que vocês conhecem muito bem ao fazer um exame de triglicérides, que são as siglas em inglês, HDL e LDL. E veja bem, gente, HDL significa High Density Lipoproteins, ou seja, lipoproteínas de alta densidade. Já em LDL significa Low Density Lipoproteins, ou seja, lipoproteínas de baixa densidade. Então, essas lipoproteínas HDL e LDL é o que a gente chama de colesterol. Existem 2 variações dessas lipoproteínas, como a VHDL, que significa Very High Density Lipoproteins, ou seja, lipoproteínas de densidade muito alta, e as VLDL, que significa Very Low Density Lipoproteins, ou seja, lipoproteínas de densidade muito baixa. Bom, então veja bem, pessoal, quando a gente faz aquela análise de colesterol sanguíneo, a gente não está analisando colesterol bruto solto no nosso sangue. A gente está analisando o quê?
bolotas de gordura, ou seja, bolotas de triglicerídeo, que contém colesterol na sua estrutura, na sua membrana. Então é pelo fato do colesterol estar presente nessas lipoproteínas que nós a chamamos também de colesterol. E quais dessas lipoproteínas são conhecidas como colesterol bom e colesterol ruim? Para vocês merecerem essa resposta, quem não for inscrito no canal tem que se inscrever, porque com isso o YouTube entende que esse aqui é um conteúdo de qualidade e replica esse canal para que mais pessoas tenham acesso. Então não se esqueçam, as lipoproteínas são maneiras de a gente transportar colesterol e triglicerídeo dentro do nosso sangue. E respondendo à pergunta, o colesterol bom engloba as lipoproteínas de alta densidade, já o colesterol ruim engloba essas lipoproteínas de baixa densidade. Por quê, professor? É o seguinte, essas lipoproteínas de alta densidade, ela possui uma melhor fluidez nos vasos sanguíneos, já essas lipoproteínas de baixa densidade têm uma fluidez muito ruim. Bom, é só vocês imaginarem o que é mais fácil atirar mais longe, uma bolinha de gude ou uma folha de papel amassada. Bom, a bolinha de gude, por ela ser mais densa, é mais fácil da gente jogá-la mais longe. Já o papel é bem mais difícil. A mesma coisa acontece no sangue com essas bolotas de gordura. As lipoproteínas de baixa densidade, por possuírem uma menor mobilidade na corrente sanguínea, elas acabam acumulando no interior dos vasos sanguíneos, formando então essas placas chamando de arteriosclerose, podendo levar a sérios problemas de ordem cardiovascular. Por sua vez, as lipoproteínas de alta densidade, conhecidas como colesterol bom, além de possuir uma alta fluidez, ele consegue ir destruindo, rompendo essas barreiras formadas por lipídios de baixa densidade, desobstruindo os vasos sanguíneos. E a gente vai ficar por aqui então. Mas procure no meu canal, tem um outro vídeo no qual eu relaciono a ingestão de gorduras saturadas, insaturadas e as insaturadas trans com a produção de lipoproteínas de alta e baixa densidade pelo fígado. Vale a pena conferir. Um abraço a todos.